Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu YouTube channel. E no vídeo de hoje é sentar e conversar. Então pega a pipoca, pega um brigadeiro, o que você quiser comer que a gente vai conversar. Hoje eu quis trazer esse vídeo porque eu acho que eu não falei em nenhum lugar aqui no YouTube sobre esse assunto, sobre o APLV do Bento, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu lancei aqui, na verdade lancei lá no Instagram o documentário Ainda Estou Aqui, que eu falei sobre várias coisas que eu passei no meu puerpério, no meu pós-gravidez, e uma delas foi o APLV do Bento. Mas eu até joguei o vídeo pra cá também no Shorts, mas eu acho que eu deveria sim sentar aqui e conversar com vocês sobre, que eu não conversei. Então vamos lá do começo, tá? E até aqui eu posso dar até mais detalhes que lá no documentário eu acabei não falando porque era um tempo mais curto de vídeo. Eu não anotei nada, não fiz roteiro, eu vou falar aqui com o coração mesmo, das coisas que eu vou lembrando, como se estivesse realmente conversando com uma amiga. Vocês são meus amigos, tá? Já vou deixar aqui aberto, aspas, né, o parêntese pra vocês. Eu vou contar a minha experiência, a experiência do que eu vivi na minha maternidade, o que eu vivo hoje com o meu filho, Bento, que não é o seu filho que pode ter um APLV também, que você não faça dessa forma, mas essa é a forma que a gente vive aqui, como eu tratei dessa forma, como a gente descobriu, enfim, é a minha experiência. Eu não tô aqui passando receita de bolo pra ninguém de que é assim, assim, assado, tá? Cada criança é única, tem vários níveis de criança com APLV, o Bento é um nível, né? Pode ser diferente, só pra deixar claro aqui, tá? Tá bom, galera? Então vamos embora lá. O Bento tem APLV. Ele foi diagnosticado com APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Ou seja, ele não tolera, ele é alérgico ao leite e tudo que é derivado do leite, da proteína do leite, sabe? Ah, não é lactose, é diferente, tá? É a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. O APLV, ele é alérgico à proteína. Quem acompanhou o meu pós-parto lá no Instagram, viu que eu postava direto, postava muita coisa, postava todos os meus dias, tudo que eu tava vivendo com o Bento, né? Eu acho que quando deu 15 dias que ele havia nascido, a gente começou a notar uns comportamentos do Bento de assadura, ele andava muito assado, ele golfava muito, na verdade não era nem golfava, ele vomitava demais, e era um bebê que chorava muito. Ele chorava pra tudo, ele chorava pra dormir, ele chorava pra acordar, ele chorava pra mamar, ele chorava na hora de trocar, ele chorava. A gente achava, é cólica, realmente era uma cólica muito forte, né, que eu acho que era esse desconforto abdominal que ele tinha. É cólica, é disquesia, que é quando o bebê não consegue fazer cocô, tá aprendendo a fazer o cocô. Tudo a gente ficou achando que era, que não era. Até que a gente conseguiu diagnosticar ele com APLV, a gente fez vários testes, mas antes disso, só pra situar vocês. Cara, uma das coisas que mais incomodava a gente naquela época, e veio nos acompanhando até hoje o Bento tá com 5 meses e alguns dias, e começou a parar o golfo dele, esse vômito dele, começou a parar agora. Porque até antes ele andava de babador, trocava 3 trocas de roupa por dia, porque era muito golfo, andava sempre azedo. Enfim, lá no começo, ele golfava muito. Eu vou até tentar colocar umas fotos aqui pra vocês que eu tenho em arquivo. Eu amamentava no peito. E quando dava 6 minutos certinho, gente, que ele tava mamando, eu nunca esqueço disso, ele começava a se contorcer no meu peito. Só que, tipo, na época era sabe assim, uma gemida, e ele se contorcia assim com o corpinho, ficava vermelho. E continuava mamando, porque ele tava com fome. E aí eu já ficava assim, pô, que estranho. Dava 6 minutos, gente, porque eu colocava aqui certinho pra contar quanto tempo ele ficava no peito, quanto tempo ele ficava no outro peito, pra eu ter noção do quanto ele mamou, enfim. E dava 6 minutos, ele começava a chorar, a resmungar, a chorar de dor. E sempre terminava as mamadas chorando. Ou seja, com dor, com desconforto abdominal. Quando passei por vários episódios de enquanto ele mamava ainda. Enquanto ele mamava, do nada vinha um vômito e ele me lavava inteira, assim, já cheguei a trocar de madrugada de pijama diversas vezes, porque fiquei toda vomitada. E teve um dia que ele vomitou tanto que saiu até pelo nariz, a gente ficou super preocupado, a gente mandou pra pediatra dele, com medo dele se afogar, enfim. Bento, com esses golfos dele, ele dormia só um berço reclinado, depois ainda começou a piorar o golfo e a gente pegou de uns amigos que mandaram pra gente um colchão anti-refluxo, que hoje os médicos dizem que não se usa mais, mas a gente usou sim no Bento, que é um colchão que ele dormia praticamente sentado, assim,
porque a gente ficava com muito medo dele se afogar, porque era muito vômito, muito. Então ele tinha as assaduras. Teve uma vez que eu fui, uma vez não, várias vezes, né? Que a gente ia trocar ele e ele tava, tipo, com o pintinho em carne viva, sabe? Tipo assim, até vermelhinho e em carne viva, todo assadinho, todo se vomitava, tinha dor abdominal e também tinha muco nas fezes, né? A gente levava pro médico e tal, o médico falava, não é a PLV, é muito cedo pra gente ainda saber se tem que ter sangue nas fezes, é um dos sintomas, e não tem sangue nas fezes, ele não tá perdendo peso, né? Porque tem várias coisas pra gente ir tirando e dizendo que é ou não é a PLV. E ele não tinha sangue nas fezes, ele também não tava perdendo peso, mas ele também não tava ganhando aquilo tudo de peso, sabe? Até que, pra gente, isso que eu acho muito dolorido, assim, porque pra gente descobrir se é a PLV ou se não tem um exame que você vai lá, você vai fazer um diagnóstico, um exame de sangue, enfim, porque eles são muito novinhos, né? E aí você vai muito por testes, então você testa o bebê. Então você exclui, você começa a fazer toda uma dieta, exclui tudo que tem proteína do leite da sua dieta, tudo que tem resquícios de leite, tudo que possa ter cruzado o leite. Vamos supor assim, esse alimento diz que é vegano, não tem leite, não tem a proteína do leite, mas ele foi feito numa máquina que lá naquela máquina faz não sei outro tipo de alimento que vai leite. Também tem que excluir da dieta. Então é uma dieta super restrita. Eu fiz a dieta, o Bento dava uma melhorada, mas depois ainda piorava, ficava ruim. Aí eu entrei com a fórmula, já no primeiro mês de vida dele eu entrei com a fórmula, porque eu tava exausta, gente, eu ficava mal. Eu chorava junto, eu ficava achando que eu que tava fazendo aquilo com ele, porque eu alimentava ele, o leite vinha de mim. E aí era aquela sensação de medo de amamentar, aquele medo de fazer ele ficar com dor, ficar mal. Então não era mais prazeroso amamentar. E antes dele começar com isso, deu muito boa a amamentação pra mim. Eu senti um pouco de dor no começo, mas depois que eu fiz o laser, meu peito ficou super, super bom pra amamentar. Eu não tinha dor, não tinha fissura, então eu amava, era um momento maravilhoso de conexão, olhando pra ele, enfim, eu amava amamentar, tá? Eu amei muito, muito, muito amamentar. Mas aí, com essa dor e com tudo, já não tava mais sendo bom amamentar, sabe? Não tava sendo legal. Eu ficava nervosa toda hora que chegava, toda hora que ele começava a sentir fome, chegava perto do horário dele mamar, eu já começava a ficar nervosa. Porque eu sabia que ele ia chorar, que ele ia gritar, que ele ia ficar com dor, que ele ia se contorcer, que ele ia vomitar. Então, tipo assim, já era uma tensão, sabe? Aí eu entrei com uma fórmula, que é uma forma que é para PLV, só que ela não é totalmente com a proteína do leite quebrada, ela é menos quebradinha. Eu comecei com a Pregomin. Quem é mãe, tem bebê com a PLV, vai entender desses nomes dessas formas. Eu comecei com a Pregomin, fiquei uns dias sem amamentar para limpar todo o meu leite, para não dar mais reação nele, para sair toda a proteína do leite do meu corpo. Fiquei só com a fórmula e aí ele deu uma melhorada. Voltei a amamentar, só fazendo a dieta, e ele piorava. E assim, gente, quem amamenta e tem um filho APLV, até a alergia se estabilizar, vai tempo, sabe? Não é uma semana, não é 2 semanas. Vai aí 30 dias, 40 dias pra estabilizar a alergia da criança. Então não quer dizer que você parou de comer, que já naquela semana a criança já não vai mais ter. Pode não estar passando do seu leite para a criança, mas dentro do organismo da criança ainda tem a proteína do leite, demora para sair. Então até limpar tudo, demora. Eu não tive a paciência, eu não consegui continuar com a amamentação. Lembrando, a PLV não quer dizer que a mulher não possa amamentar e vai ter que parar de amamentar. Muito pelo contrário, tá? Muitas mães conseguem amamentar, muita mulher amamenta até 2 anos, normal, seguindo a dieta restrita de APLV, mas eu decidi não amamentar. Eu decidi parar, eu não quis seguir com a dieta, eu não consegui seguir com a dieta, tentei fazer, mas não consegui, principalmente pelos traços de leite, porque eu voltei a trabalhar cedo, muito cedo, 15 dias eu já tava, trabalhando. No primeiro mês dele, eu já fui pra São Paulo fazer bate-volta de viagem, enfim. Não consegui continuar porque tem esses traços de leite na comida. Então, se eu comesse fora, sei lá, uma salada, e no pote da salada tinha passado alguma coisa com leite, ia dar reação no meu leite.
E eu não queria mais viver aquela coisa de o que eu fiz, de ver ele mal, dor e falar o que eu comi, o que eu fiz, Não, eu não estava em condições, eu estava ficando mal, eu estava ficando doente. E eu lembro que quando o Bento começou a acompanhamento com a gastro dele, que hoje ele vai numa gastropediatra, ele é acompanhado por 3 médicos, né? A pediatra dele, a gastropediatra e a alergista. Quando eu fui na gastropediatra, que ela foi maravilhosa, meu Deus, ela tirou um peso assim das minhas costas. Eu falei que ela me indicou continuar a amamentação, que né, era a melhor opção, mas como ela viu que eu não estava bem, eu falei que eu não queria continuar, ela super me apoiou. E ela ainda falou uma coisa que é verdade, ela falou, quando a amamentação ela tem que ser bom para ambas as partes, tem que ser bom para os dois. Se não tá bem para você, é porque já deu o tempo, né? Eu amamentei ali eu amamentei um mês o Bento. E eu realmente não consegui continuar, e hoje eu não me arrependo, de ter parado a amamentação, porque depois que eu parei, eu vi o quanto ele melhorou com a fórmula que a gente começou. E aí a fórmula que a gente tinha começado, introduzido nele, depois de uns 15, 20 dias, ele começou a reagir àquela fórmula também. Ou seja, a gente teve que trocar a fórmula por uma mais ainda com a proteína do leite quebrada. Hoje ele toma o Neocate, que é um gosto horrível, coitado, nem é leite aquilo ali. E aí a gente teve que regredir, eu não sei se, não é regredir, a gente teve que trocar a fórmula pra proteína do leite ser bem mais quebradinha, chegar no intestino, no gastro dele bem mais quebradinho. E aí foi isso. Então, eu acho que eu não comentei com vocês, né? Eu não vim aqui falar que eu tinha parado de amamentar, que o Bento tem a PLV. E aí, com isso, a gente vai cuidando de tudo, gente. E aí, assim, não é só... Tem que cuidar com tudo, tem que cuidar com o traço. Na nossa cozinha, a gente manuseia muito whey, muita coisa com leite. Então, quando a gente vai fazer a mamadeira do Bento, as coisas do Bento, de tudo que ele usa, tá? Pano de louça, existe pano de louça só do Bento, que não é misturado com nada. Existe esponja de louça só do Bento, que não é misturado nada com as nossas coisas, porque não pode ter essa contaminação cruzada. Eu acho que teve uma vez que a gente nem se ligou, a gente colocava a aguinha dele, a gente bota numa garrafa, que nunca teve contato com leite. Hoje ela é uma garrafa até térmica, assim, de metal, enfim. E teve uma vez que a gente trocou a garrafa dele, a gente colocou naqueles, sabe aquelas garrafinhas de whey? Só que tava lavada, eu acho que eu usei uma vez pra tomar whey naquela garrafa, tava lavada, eu não usava há muito tempo, a gente colocou a aguinha dele ali, e começou a usar, ele começou a reagir muito, começou a vomitar de novo, começou a ficar com dor. Aí que a gente volta, né? Quem tem bebê a PLV vai entender, a gente volta e fica, o que eu fiz? Aí eu lembrei da garrafa. Então assim, ele reage até com esses traços, tipo uma garrafa que nunca mais tinha sido usada, tava lavada, higienizada, pegou traço de leite e ele ficou super mal. Então tudo que é dele fica só no armário, com as coisas dele, pra não ter contato com leite. Hoje, quando a gente come alguma coisa com leite, a gente sobe, lava a boca, lava a mão pra passar a mão nele, pra beijar ele. A gente tem que cuidar com tudo que tem leite na composição, exemplo, shampoo, condicionador, coisas pro corpo do Bento. Tudo a gente precisa cuidar. Hoje, o que a gente tá fazendo, né? A gente ficou até agora, assim, até os 4 meses, totalmente excluído tudo. E agora a gente voltou a usar algumas coisas que não são só para PLV, mas que a gente vai lendo e, tudo bem, esse aqui vamos tentar, para ver se ele reage ou não reage. E tá indo muito bem, graças a Deus. Ele nunca mais reagiu a nada. A gente até deu uma relaxada, a gente deixa a mamadeira dele agora em cima da bancada, que antes a gente não deixava em cima da bancada. Mas ainda assim, as coisas dele são lavadas com outra esponja. Quando é lavada, é secada com outro pano, a gente deixa dentro de uma bacia separada da pia para não contaminar. Enfim, é uma função. Mas é isso. Foi muito frustrante para mim quando a gente recebeu o diagnóstico dele de APLV. Foi muito frustrante mesmo, que já fiquei imaginando lá na frente, todas as crianças comendo as coisinhas e ele não podendo comer porque é alérgico, não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Mas Deus é muito bom. A gente vai estudando, a gente vai convivendo, vai aprendendo sobre e vai vendo que vai melhorando, sabe? Vai melhorando, se Deus quiser. Agora a gente vai começar a introdução alimentar do Bento. A gente vai começar a reintroduzir algumas coisinhas com leite, quando ele começar nessa fase que tem de introduzir, né? Que agora a gente vai começar só com frutinha, depois ainda comidinha que não tem leite, depois só que a gente vai começar a introduzir para ir fazendo teste para ver se ele reage, se ele não reage. Tem bebês que
se curam com 6 meses, que daí é uma imaturidade do sistema gastrointestinal. Tem bebês que é com 1 ano, com 2 anos, e assim vai, assim a gente vai vendo. Por enquanto o Bento ainda tem essa alergia. Junto com a alergia à proteína do leite de vaca, a gente descobriu também que ele tem dermatite atópica, ou seja, antes ele ficava todo grosseirão aqui na boca, cheio de bolinha, cheio de coisa, o corpo cheio de bolinha também, então a gente teve que trocar creme. A gente hidrata o corpo dele, passa creme, passa isso. A água do banho não pode ser muito quente. Enfim, tem um monte de coisa. Até agora, para a introdução alimentar dele, a gente não pôde escolher o método que a gente quis e que ele ia gostar. A gente tem que começar com a comida amassadinha na colher, porque por causa da dermatite dele, a comida precisa primeiro reagir no gastrointestinal para depois ser na pele, por conta da dermatite. Aí a gente tá fazendo a introdução alimentar mista. A gente dá algumas frutinhas na mão dele, mas não deixa ele esfregar assim tanto no rosto, e a gente dá na colher também. Então tudo é muito acompanhado com o médico e tal. E é uma função, só quem tem bebê, só quem é mãe que tem bebê com a PLV, mãe que amamenta ou mãe que não amamenta, vai entender o quão é complicado ter um bebê a PLV, né? Mas hoje eu consigo falar muito melhor sobre isso. Eu demorei muito pra contar na internet sobre a PLV do Bento, sobre eu ter parado de amamentar. Mas hoje, né, como eu sempre falo, quando eu venho contar alguma coisa na internet, quando vocês sabem de alguma coisa, é porque essa coisa já aconteceu e eu já tô muito bem resolvida com isso. Porque a gente sempre lê comentários maldosos, como vai ter aqui também nesse vídeo, você com certeza deve estar comentando agora alguma coisa maldosa, ou não, enfim. A gente sempre lê coisa que às vezes quando a gente tá machucada e quando a gente não tá pronta, que a gente não tá bem com aquela situação, vai nos fazer mal, né? Então eu esperei estar muito bem, tá com a situação controlada, vendo meu filho bem, meu filho saudável, com saúde, sem reação, pra conseguir contar pro pessoal. E aí pode vir o que for, pode falar o que for, porque não sei o que não amamenta, porque meu coração tá blindado mesmo, sabe? Só de ver meu filho bem já é uma vitória. Então é isso, vim contar um pouquinho sobre a PLV do Bento. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre, eu vou deixar então aqui os comentários desse vídeo pra você fazer uma pergunta. Se você quer que eu responda num próximo vídeo sobre a PLV, sobre essas alergias dele, que a gente volta a conversar, tá bom? É isso! E se você também tem um bebê a PLV, me conta como foi, se você continuou amamentando, se você não continuou amamentando, se curou, se não curou, enfim, quais produtinhos você usava, se tiver aí alguma dica de produto, alguma dica de alimento que você dava pra sua criança também que tem a PLV, só deixar aqui no comentário, vamos se ajudar. Aí com certeza vai chegar mais mamães que tem bebê com a PLV também, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!